Meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para prosseguir na nossa reflexão, nas nossas leituras e meditações no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, e nós vamos prosseguir nesse caminho até finalizarmos esse livro e continuaremos refletindo na palavra de Deus. É essa palavra que gera transformação, vida e mudança em qualquer ser humano. Muito obrigado pela tua contribuição e por nos acompanhar. Vamos junto para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler Mateus, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o seu servo. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Até aqui a nossa leitura. E nós vamos refletir aqui. Jesus acaba de passar por várias perguntas e respostas dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. E nesse momento agora Jesus fala às multidões e aos seus discípulos, especificamente aqueles que voluntariamente querem seguir Jesus. E Jesus dá algumas instruções a eles e nós vamos dar ênfase aqui em duas partes dessa leitura. Só contextualizando com quem Jesus estava falando, né, com os seus discípulos, e direcionando e falando da importância dos líderes, do que fazer e do que não fazer. E ele falou sobre o que fazer. Ouçam eles na posição de liderança a partir do momento que eles ensinam as verdadeiras escrituras, aquilo que Moisés deixou para vocês. Porém, não imitem as suas práticas. Por quê? Porque eles não fazem o que falam, não vivem o que ensinam, e é isso que Jesus reprova. E aqui temos uma ênfase sobre as nossas vidas e a nossa grande tendência em fazer o que eles mesmos fazem. E a ênfase é no versículo 5 e 6. Diz assim: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas e suas capas. Em resumo, o que eles faziam era dizer algo que eles não faziam, né? Falar para alguém fazer algo que eles não estavam fazendo. E a motivação disso era serem vistos. E serem vistos por quê? Para se sentirem superiores aos outros, para ter uma posição, uma visão de intelectualidade, de sabedoria, de sinal de ser mais espiritual do que os outros. Em resumo, se sentir superior aos outros. E o que significava, né? Esse alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Era algo que os judeus faziam de trazer para a literalidade o que estava escrito no Velho Testamento sobre estar com a escritura na sua mão, na sua mente e tal. E eles amarravam, né, umas caixinhas com trechos das escrituras na testa e também nas mãos. E aumentavam isso para dizer que tinham muita escritura ou muita sabedoria, enfim. Era isso que significava aqui. Essa é a primeira ênfase. Nós temos essa mesma tendência
em posições, em cargos, seja ele eclesiástico, seja ele na vida, seja ele na família, seja ele profissional, por conta da maldade que há em nosso coração. Nós temos uma grande tendência de achar que para sermos melhores ou aceitos, precisamos nos sentir superiores aos outros. E Jesus condena isso. E aí a outra ênfase é a partir do versículo 8. Jesus disse aos seus discípulos: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são os irmãos. Versículo 9. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês. E aqui Jesus não está rebatendo essa nomenclatura em si, né? Não é que ninguém pode ser chamado de mestre, ninguém pode ser chamado de pai ou de guia, mas na verdade a intenção em um contraponto do que os líderes estavam fazendo com esses cargos, com essas posições, né, de colocarem um líder acima, superior, mais importante, mais espiritual, um lugar especial. E Jesus estava condenando isso e se revelando na verdade de que só existe um que tem uma posição especial, superior e maior, que é Deus. E aqui ele aponta três coisas, né? O mestre, e ele revela que é Jesus, o mestre dos mestres, o professor, o rabi, o verdadeiro mestre, aquele que ensina a única verdade que existe. Ele fala sobre o Pai, que é Deus, o Pai Supremo, o Abba, e ele fala sobre o guia, que é Cristo, né? O ungido, o Emanuel, Deus conosco, o que foi na frente, o que abriu o caminho, o que fez o caminho do homem até Deus. E esses três são as coisas mais importantes aqui em que nós devemos ter a ênfase e olhar corretamente. Tanto para quem nós somos, as nossas tendências más, mas a realidade de quem nós somos e a realidade de quem Cristo é, de quem Deus é, de que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Precisamos abrir os nossos olhos e olhar para nós e para os outros de forma correta, conforme Jesus olhou e nos ensinou a olhar e ser um exemplo como ele é, segui-lo e fazê-lo o que ele faz e não somente falar. Olhar para os outros corretamente e olhar principalmente para Deus corretamente, pois a partir dessa visão de quem verdadeiramente Deus é, quem verdadeiramente Jesus é, nós olhamos para nós e para os outros de forma correta e como fomos criados para ser. Lembre-se disso, pense nisso, leia, reflita também e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra reveladora, que mais uma vez traz a verdade e a realidade de quem nós somos, do que o pecado faz nas nossas vidas e da nossa tendência, Deus, em sermos maus. Que o Espírito Santo possa nos revelar a verdade de quem o Senhor é, de quem Cristo é, para que possamos olhar para o Senhor, para nós e para os outros corretamente. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.